Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Então, você precisa entender que Deus está falando com você. Você precisa ouvir a voz de Deus. Peça para Deus discernimento. Não seja como Eli, que já estava tão distante que ele não conseguia ter discernimento. O sexto ponto, a consequência do pecado foi a morte, uma história que acabou em tragédia. Eli morreu por causa do pecado e da negligência. Seus filhos Ofni e Finéias morreram. 30.000 homens de Israel morreram. A nora de Eli morre na hora do parto. A arca onde a presença de Deus era revelada foi levada. Seu neto recebeu o nome de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Gente, olha quanta consequência. Olha quanta coisa triste aconteceu. Por causa do pecado, por causa da desobediência. É impossível continuar na presença de Deus sem santidade. Você, pai, precisa parar e entender qual que é o teu propósito. Deus não escolheu você somente para ser um homem bem-sucedido. Inclusive, eu te digo algo. É impossível um homem bem-sucedido que tem para trás uma história de uma família destruída. É impossível você ser interpretado como bem-sucedido, por mais que hoje em dia aconteça na modernidade o fator das pessoas estarem ignorando o fato de que a pessoa, ele não valoriza, ele não respeita a família, os filhos, a esposa. Nós estamos vendo aí todos os dias, eu até entendo que quando a pessoa não conhece Jesus, o julgamento para essa pessoa é diferente daquele que está dentro da igreja. Quantos pregadores que eu já vi pregando a palavra de Deus e que depois abandonam a sua família e vão viver uma outra aventura, uma vergonha dentro da igreja. É terrível isso. São pessoas que não estão mais ouvindo a voz de Deus, estão perdendo o foco. Sabe, ainda hoje para mim, eu que sou uma reles mortal, não sou ninguém famosa não sou alguém que você vai aí, que as pessoas me conheçam aí como mundialmente, não sou. Mas eu tenho um conceito comigo, que quando eu conheço um pregador, a primeira preocupação que eu tenho é de saber onde está a família desse homem. É um referencial, nunca vai deixar de ser. Hoje em dia, todos os dias, nós nos deparamos com uma história triste de alguém que não foi ensinado, de alguém que não foi instruído, e que hoje está lá no segundo, no terceiro casamento por falta de conhecimento. E ainda hoje nós encontramos pessoas que estão mais preocupadas em julgar em que número está o casamento do que em se preocupar com a alma dessa pessoa, com a vida dela. Alguém tem que chegar e chacoalhar esse cidadão que já está no terceiro casamento e dizer para ele: cara, acorda, o que você está fazendo da tua história? O que você está fazendo do teu chamado? O que você está fazendo daquilo que Deus tem para você? Você precisa valorizar o teu casamento, você precisa parar por aqui, chega! Não tem separação, não tem divórcio. A pessoa precisa ouvir a voz de Deus e refazer, recomeçar, faça do jeito certo. Eu quero dizer para você, o sexto ponto é a falta de intimidade de Eli com Deus gerou um outro problema. O aviso da ira de Deus não o levou a uma mudança de direção, nem ao arrependimento. Ele ouviu a mensagem de juízo pela primeira vez e não tomou uma atitude. Ele ouviu a confirmação do juízo através do garoto Samuel em algum tempo depois e não tomou uma atitude. Sua resposta às profecias de juízo, que ele é o Senhor, ele faz o que ele quer, não decidiu por disciplinar os seus filhos, tampouco tomou uma posição de interceder por eles. Ele não tinha mais intimidade com Deus. Então, o que aconteceu? Ele ia protelando, quem sabe na cabeça de Eli, ele não ficava achando que uma hora dava certo, uma hora ele ia fazer, uma hora ia mudar.
O 7º ponto, se Eli tivesse mudado de atitude, e se ele tivesse mudado de atitude e intercedido? Ele era o sumo sacerdote, gente, ele não era qualquer um. Ele conhecia, ele devia conhecer a Deus, ele deveria saber que mesmo que estejamos no caminho mais errado, se nos arrependemos, mudamos nossa mente, o nosso procedimento, Deus tem para nós uma nova história. Alguns exemplos bíblicos mostram o que Deus faz com aquele que se arrepende, por pior pecador que seja. Esse recadinho eu tô dando para aqueles que ficam julgando as pessoas. Ai, porque Deus só restaura o primeiro casamento. Quer dizer que eu vou pegar toda a história da pessoa agora e vou dizer para ela assim: não, meu filho, você veio para Jesus? Volta lá, manda essa mãe. Quantos filhos você tem? 4? Se desfaça de tudo isso, não interessa o segundo. Volte lá no primeiro, lá que a mulher tá casada, a mulher já casou de novo, tem filhos, ela tá vivendo uma outra história com a pessoa. Eu não consigo entender, gente. Vocês me perdoem, mas eu não consigo entender o julgamento dessas pessoas que usam a palavra de Deus para trazer uma sentença na vida das pessoas, quando eu vou agora citar para vocês atitudes de pessoas que faziam mal, que eram pecadoras, mas que quando se arrepende, o próprio Deus muda a sentença em relação à história dessa pessoa. É por isso que eu estou falando, talvez eu esteja falando aqui agora com alguém que conheceu Jesus agora no 3º casamento, e essa pessoa está arrependida, ela está entendendo que não é só o casamento, não é só a relação com a mulher, mas tem filhos no meio dessa história. E agora, o que eu vou fazer, pastora? Se arrependa. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos aqui de pessoas que se arrependem. Você que, quem sabe, você está pensando, puxa, eu criei os meus filhos de um jeito, eu não corrigi. Se arrependa agora. Peça perdão para Deus, se aproxime dos seus filhos, peça perdão aos seus filhos, reconheça os seus erros, chame eles para orar, ore por eles incessantemente, influencie a sua geração, ainda há esperança. Você está vivo, tem esperança para você. Quero falar para você sobre Acabe. Lá em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 33, ele fez mais para irritar o Senhor do que os reis antes dele. Durante seu governo, Elias predisse 3 anos e meio como juízo. Ao final, ele mata 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Foi Acabe que mandou matar um homem que tinha uma vinha entre o seu palácio para poder tomar posse dela. Os pecados de Acabe eram tão grandes que Deus manda Elias ameaçar Acabe. Quem da sua descendência morrer na cidade, os cães o comerão. Quem deles morrer no campo, as aves comerão. Ao ouvir essa mensagem, Acabe se humilhou perante Deus, se quebrantou, vestiu-se de saco. Deus então mandou Elias novamente para falar com Acabe e disse que essas coisas não aconteceriam com ele ainda vivo. Você viu a misericórdia de Deus? Deus tinha dado uma palavra, uma sentença, porém Deus poupou ele de ver toda a sua descendência, quem sabe, filhos, parentes chegados, acontecer isso. Deus disse para ele assim: então, porque você se arrependeu, isso não vai acontecer enquanto você estiver vivo. Lá em 1 Reis 21, 27 a 29. Agora eu quero falar sobre outra situação. Deus enviou o profeta Jonas a Nínive com uma grande mensagem de destruição. Em 40 dias essa cidade seria destruída. A cidade toda se arrepende, do maior ao menor, e Deus não mais destruiu a cidade. Mas a situação que mostra de maneira mais contundente a misericórdia e graça de Deus é a trajetória de Manassés. Ele levantou altares a Baal, edificou altares em Jerusalém, fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, montou um ministério de adivinhação e feitiçaria. Fez pior que as nações em torno de Israel. Derramou muitíssimo sangue inocente e fez pecar todo o povo de Judá. Foi necessário um capítulo inteiro para descrever os seus pecados. Está lá em 2 Reis 21. Porém, o livro de 2 Crônicas nos mostra o seu final. Ele é levado cativo para a Babilônia. Lá no cativeiro, Manassés se humilha grandemente e genuinamente diante de Deus. O Senhor aplaca a sua ira diante da contrição desse rei tão ímpio. O Senhor dá a ele uma segunda chance. O faz retornar para Jerusalém como rei. Retornando a Jerusalém, Manassés retirou os deuses estranhos, reparou o altar do Senhor, ordenou ao povo que servisse o Senhor.
Sabe qual foi o final da narrativa sobre a vida de Manassés? Está lá em 2 Crônicas 33, 18, 19. Relata o resto, pois, dos sucessos de Manassés. Sua oração ao seu Deus. Eis que estão nos livros dos sucessos dos reis de Israel. Observe bem, restos dos sucessos, livros dos sucessos dos reis de Israel. A sua história não terminou no fracasso, não foi registrada no livro dos fracassos dos reis de Israel, mas no livro dos sucessos. Quando eu olho para esse texto que eu li agora para você, que o que mais mexe com a gente é essa história de Manassés. O que acontece quando o homem se arrepende? É isso que tem faltado, não está sendo pregado sobre o arrependimento, sabe? Não tem, eu ouvi esses dias a Miriam dizendo num desses áudios que a pessoa, quando ela comete os assassinatos, as atrocidades, e ela vem para Jesus e ela se arrepende, não tem como trazer aquela vida de volta. Porém, Deus não julga ela o resto da vida. Deus não fala para ela assim: olha, você agora vai morrer. Logicamente que nós não podemos esquecer que toda nossa atitude tem uma consequência, e isso tudo que nós lemos aqui sobre a história de Eli está mostrando isso. Porém, quando há arrependimento, Deus tem interesse de escrever uma nova história, sim. Deus, ele faz isso, ele fez no passado, ele continua fazendo até o dia de hoje. Diferente desses grupos fechados que estão fazendo divisões, diferente desses grupos selecionados que excluem as pessoas, que matam a fé das pessoas, que colocam a pessoa num nível de exclusão. A pessoa já está cheia de problema, porque ela não sabe o que fazer da história que ela está vivendo. E nós, como homens e mulheres de Deus, ao invés de abraçar essas pessoas e levá-las ao Senhor, a gente olha para elas e diz assim: é o terceiro casamento? Então não tem, vá procurar outra pessoa, porque eu não tenho. Serve a Deus, a pessoa está servindo a Deus, mas ela não tem uma palavra, ela não tem um abraço, ela não tem um vamos orar que Deus vai responder. E é justamente isso que esse canal Prova de Fogo está fazendo, para honra e glória do Senhor Jesus, abraçando sim, porque a pessoa vai conhecer Jesus. E é Jesus quem vai julgar. Nós não estamos aqui como juízes, nós estamos aqui para te ajudar a se levantar como homem de Deus, como pai que pode corrigir os erros. Você pode se levantar agora como Manassés, que lá, antes que acabasse a sua história, ele se arrepende e ele volta e termina a sua história de cabeça erguida. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para você. Se levante como um homem de Deus. Corrija os seus erros. Se você está longe de casa, você mulher, você homem que está me ouvindo agora, olhe para os seus filhos. Entenda que Deus tem uma história para sua família. Se levante, lute, se posicione e não abra mão. Seja um pai presente, eficiente, usado pelo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.